Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao ponto de pregação da Igreja Metodista Livre aqui em Panambi, Rio Grande do Sul. Quero dar as boas-vindas, né? Tanto aqueles que já estão aqui, já tinha, mas agora oficial, né? E a você que está em casa, né? Você é convidado a vir nos visitar, sempre nos domingos, às 19 horas. Nós temos nosso momento cultico, nosso momento ao Senhor, sempre às 19 horas, aqui na rua Olavo Bilac, número 122, e você é convidado a participar conosco. E agora, para ti que está aqui conosco, lembra, é um culto para ti que está lá na sua casa, acompanhando através das redes sociais. Lembre-se, isso aqui é um culto ao Senhor. Então, a partir de agora, comece, deixa a presença do Senhor tomar sua casa, desliga ali a televisão, estou ouvindo a televisão aqui, não, brincadeira. Desliga a televisão, pede para o pessoal ficar em silêncio, fiquem todo mundo junto numa sala, porque a partir de agora está começando o culto ao Senhor, né? Vamos dar louvores a Ele, vamos orar, participe junto, vamos cantar com Ele, para Ele, e com certeza Ele vai falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Continuando hoje, lembrando, né? Nós estamos fazendo aquelas recomendações que Jesus deixou para a igreja, né? As palavras que Jesus deixou em recomendação para a igreja. E para iniciar o culto, sempre oração, né? Sempre oração. Convido a pastora Keila para estar nos dirigindo nessa oração inicial. Vamos ter jeito aqui. Oremos então, bondoso Pai Celestial, nós te louvamos pelas suas bênçãos, pelo teu cuidado, te agradecemos, ó Deus, pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor, te damos graças por tudo, Pai. Em nome de Jesus, colocamos as tuas mãos as pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que ainda vão assistir, e entregamos essa live nas tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor que entre em muitas casas, em muitas famílias. Pedimos, ó Deus, a graça do teu Espírito Santo aqui conosco, Senhor. Aleluia. Livra-nos do mal, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua doce e maravilhosa presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvamos ao Senhor. Louve você aí de casa também. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei, né, mandei mensagem dizendo que hoje tem novidades. Antes da pregação, a gente vai falar das novidades, tá bem? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Essa canção é bem simples, creio que você conhece também. Cante junto, bata palmas, toque o coração de Deus com essa canção, amém? Celebrar o vivo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cânticos. Sabe que o Senhor é bom, que eterna sua bondade e a sua fidelidade. Geração, geração, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai o júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna sua bondade, e a sua fidelidade, geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia,
glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus. Esse é o Senhor, nosso Deus, eterno, de geração em geração. Ele que era e há de vir, o Senhor eterno, o nosso Rei. E é em nome dele que nós oramos, que nós abençoamos, e é porque ele não apenas esteve conosco presencialmente, não apenas ensinou, não apenas morreu por nós no nosso lugar, mas principalmente porque ele vive, é que nós nos reunimos com fé nesse lugar, aí na sua casa, aqui no ponto de pregação, nós nos reunimos na certeza de que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco agora, então cantemos, porque Ele cuida do nosso amanhã, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu nem sei, sim eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Seu filho amado, meus pecados, vivo com o Pai está, porque posso crer, eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E por mim, chega a morte, sem nele meu Jesus, que vivo está, porque posso ver por que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Meu Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Deus eterno, todo-poderoso, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, receba o louvor dos nossos lábios, receba a adoração dos nossos corações, porque Tu és digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda glória. Tu és o Senhor, Tu és o Altíssimo, Tu és o único Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, fonte de todo poder, fonte de toda santidade, o autor e consumador da nossa fé.
receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, aleluia. Amém. Pastora Keila, temos notícias para nos dar. Pessoal, acabei de ver agora que não ficou... eu vou ver se eu consigo fazer. Enquanto a pastora Keila faz, eu vou ver se eu consigo ajustar. Você, mulher que mora aqui em Panambi, eu tenho um convite para você. O convite que eu tenho para você é dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro vai ser no sábado, um chá feminino aqui no Ponto Missionário, na rua Olavo Bilac, 122. Você é convidada, traga uma amiga. Dia 5 de setembro. Dia 13 de setembro, vai ser no domingo, 13 de setembro, teremos o pastor Rodrigo aqui conosco, pregando, ministrando a palavra de Deus, e você é nosso convidado, nossa convidada. Esteja aqui, traga um amigo, traga um familiar, e seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Vamos orar pela palavra. Prepara teu coração aí para receber a palavra de Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, coloca o pastor Nelson nas suas mãos, que nada saia dele mesmo, mas o Espírito Santo falando através dele, e que essa palavra, Senhor, alcance muitas vidas, muitas almas, e impactar vidas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Nós estamos caminhando na palavra o que é a igreja, segundo não a opinião do pastor Danielson, não a opinião da pastora Keila, não a opinião da Igreja Metodista Livre, mas a opinião de Jesus Cristo, registrado nas Sagradas Escrituras, quais são as características de uma verdadeira igreja que lhe agrada. A gente teve, mês passado, uma caminhada inteira no livro de Atos dos Apóstolos, sobre o que é a igreja, e agora como uma igreja, e agora esse mês, como a igreja que Deus quer, como é a igreja que Deus quer. E hoje continuamos, nós estamos no livro de Apocalipse, mês passado foi o livro de Atos, esse mês é o livro de Apocalipse, que nós estamos trabalhando nas pregações, e eu quero te convidar a abrir a Bíblia, abre em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 17. Do versículo 8 ao versículo 17. Nós vamos ver dois exemplos de igreja, de orientações de Jesus, para que nós possamos viver. Porque igreja não é um lugar que tu vai. Igreja não é um lugar que tu se associa. Igreja é um estilo de vida que tu participa. É fazer parte da tua vida. Então, ser igreja não é ir simplesmente num lugar. Ser igreja é tu se comprometer com aquilo que Jesus quer. E ser igreja é 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, no ano de sexta, 366. Ser igreja, a gente é igreja, a gente não vai na igreja. Pessoas que vão na igreja são visitantes, mas nós queremos ser discípulos de Cristo e viver essa dimensão da igreja em nossas vidas. E Jesus deixa bem claro o que ele aprova e o que ele desaprova. Se tu ainda não viu é só ir procurar no canal do YouTube, nós temos todas as pregações. Eu vou colocar depois do culto, vou colocar aqui embaixo um link com todas as nossas pregações, tá bom? Vamos a Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui é Jesus falando. Jesus falando. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós,
e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Carta ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não vem a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, que se explica a si mesma e que se renova a cada dia. Pai amado, abre o nosso entendimento para que essa palavra, pelo teu Santo Espírito, seja traduzido em espírito e vida para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós continuamos vendo o que Jesus espera da igreja. E a gente volta, né? Jesus é aquele que está entre os 12 candelabros, né? Que está entre os menorás, entre os 7 menorás, que tem as 7 estrelas na mão. Lembra da pregação passada? Quem não assistiu ou quem assistir de novo, tem no YouTube, né? Jesus, ele está no meio das igrejas. Ele está no meio das igrejas para verificar. Então, ele conhece a situação que tu... obreiro, obreira, Deus conhece a situação que tu está vivendo. Essa palavra não é o pastor Danielson falando, porque eu também estou recebendo essa palavra. Deus conhece a situação que tu está... Tu não está surpreendendo Deus, não. Né? Que vergonha de falar para Deus essa situação que eu estou vivendo. Não tenha vergonha, coloque em oração, porque isso vai te dar orientação sobre o que fazer. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece as obras que a gente faz de acordo com ele, e ele conhece as nossas obras que a gente faz que não são o que ele queria que fizesse. Mas ele nos dá orientação e nos dá tempo para corrigir. E aqui nós temos uma situação bem interessante na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que não era uma igreja opulenta, não era uma igreja com muitos recursos. Se fosse hoje, talvez ela seria um pequeno ponto de pregação numa vila distante, com poucos membros, com pouca arrecadação, né? Seria mais ou menos isso. Dentro da situação daquela época, as igrejas eram nas casas. O pessoal acha tão estranho ponto de pregação na casa, né? Mas naquele tempo os pontos de pregação eram nas casas, né? Então, naquela casa tinha o primeiro que o ambiente era de perseguição contra os cristãos, então eles tinham que ficar muito quietinhos. Segundo, que tinha pouco apoio, tinha poucas pessoas na cidade de Esmirna. Eu não vou falar aqui sobre exegese do que era a cidade de Esmirna, mas assim, estou falando como igreja. Estou trazendo essa palavra para o dia de hoje, dizendo, era uma cidade que tinha muita tribulação e que tinha muita perseguição contra os cristãos, contra aqueles que ou que não professavam o judaísmo que estava de acordo com o governo, ou que não adorava os deuses do governo, porque estavam sob influência romana toda aquela região. Então existia, por um lado, os judeus que tinham feito, e aqueles chamam que dizem ser judeus, mas não são, porque são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque eram pessoas que, apesar de ter formação dentro da Bíblia, como judeus, apesar de cumprirem os rituais que os judeus cumpriam,
Parecia tudo certo, mas na verdade eles estavam aliados com o poder político. Tome cuidado em misturar política com igreja. Tome cuidado com isso. Porque aqui, na carta a Esmirna, Jesus diz isso. Esses judeus, não a igreja de Esmirna, não os cristãos de Esmirna, mas os judeus de Esmirna perseguiam Esmirna por questões políticas, porque eles estavam ligados ao poder de Roma, eles estavam ligados ao poder satânico, mundano, carnal, eles não estavam seguindo o Espírito Santo, porque se tivesse seguido o Espírito Santo, não perseguiriam a igreja de Cristo. E aqui nós vemos assim, ele é o primeiro junto, conheço a tua tribulação. Deus sabe do que o povo de Esmirna estava passando. E daí a gente fica pensando, oba, Deus está vendo a tribulação do povo de Esmirna, então logo Deus vai dar uma palavra de vitória. E às vezes a gente pensa que é isso. Ah, eu não vou naquele culto. Eu estava vendo hoje a pastora Delma falando, né? Ah, eu não vou naquele culto porque aquele culto tem uma palavra muito confrontativa. Eu gosto de vitória. Eu lembrei disso agora, né? Dessa pregação de hoje de manhã. Mas aqui é isso mesmo. Aqui não está falando de vitória. Porque Jesus não mente. Entenda isso. Jamais Deus vai mentir para ti. Nem para te agradar, nem para te desagradar. Ah, isso Jesus falava para assustar as pessoas. Não. Jesus não mente nem para te assustar, nem para te agradar. Jesus fala a verdade, ele é a verdade. E naquele momento, aquela igreja estava sofrendo uma perseguição. E Jesus disse, se preparem, porque a perseguição não vai parar. Se preparem, porque essa perseguição vai piorar para alguns de vocês. Particularmente, talvez, para os líderes, talvez para os evangelistas, né? Que estavam naquela linha de frente, confrontando o pecado, na linha de frente, confrontando a sinagoga de Satanás. Jesus, ele se alegrava. Ele estava se alegrando do povo de Esmirna. Quero dizer para vocês, assim, e era uma igreja pequena. Aqui ele diz assim, ó, conheço a tribulação, a tua pobreza. Aos olhos do mundo, Esmirna era pobre. Aos olhos de grandes templos religiosos que tinham na época, Esmirna era um pequeno ponto de pregação, sem participação, com pouco rendimento. Aos olhos do mundo, aos olhos de Satanás, era uma congregação fraca, era uma igreja pequena, era uma igreja sem recurso, mas aos olhos de Jesus, pense agora nisso, o que é mais importante? A gente ser julgado pelo mundo ou ser julgado por Jesus? O mundo julgava Esmirna pobre, mas Jesus afirma, mas, ele não está dizendo, eu acho, tu parece, pode ser que tu seja um dia, não, ele está dizendo, tu és rico. Tu és rico do meu poder, tu és rico da minha presença, tu és rico de fé, tu és rico de... Essas pessoas que estão te perseguindo, essas são miseráveis, porque elas estão perseguindo a obra do Senhor, estão sendo condenadas por isso, mas tu é rico, porque tu és herdeiro do reino do céu. Meu querido, minha querida, muitas vezes a gente está numa situação parecida com Esmirna, e a gente fica pensando, eu preciso abandonar isso, não está dando certo. É o Espírito Santo falando nessa noite, contigo e comigo também. Preciso abandonar, não está nada dando certo. Eu estou muito pobre, a perseguição está muito grande, as coisas não acontecem do jeito que eu imaginava que iam acontecer. Jesus disse, tu és rico. Aos olhos do sistema mundano, do sistema carnal, aos olhos do sistema satânico, nós somos pobres, mas aos olhos de Deus nós somos ricos. Por quê? Porque mantemos a fé, porque mantemos a visão, porque mantemos o nosso propósito, porque continuamos pregando a verdade, não negociamos com as sinagogas de Satanás para ficar melhor. Não. E Jesus não diz, olha, eu vou lançar um fogo e vai consumir os seus inimigos e vocês vão ganhar na loteria
e vão ficar tudo rico, e vão ser a igreja mais poderosa da região de Esmirna. Ele não fala isso, porque Jesus não mente. A situação naquele momento era uma situação de perseguição. E ele diz, sede fiel até a morte. Ou seja, ele está dizendo, alguns de vocês vão morrer. Mas continuem fiéis, porque vocês estão garantindo a coroa da vida, a coroa da salvação. O que adianta tu ser milionário, bilionário, trilionário, ter todos os prazeres desse mundo, ter todas as conquistas desse mundo, por 70, 80, 90, 100 anos que for. E ao fechar os olhos, tu tem a eternidade toda longe de Deus. Valeu a pena? Não. Gente, eternidade não se conta. Não se conta. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno e nós somos imortais. Como assim, Daniel? Não. Nós somos imortais porque Deus nos fez a nossa alma parecida com Ele. No momento que a gente crescer, viveu, surgiu, nossa vida não termina depois que o nosso corpo desligar. Nossa vida continua e nós vamos retomar um corpo novo, esse corpo glorificado no dia da ressurreição. Mas a nossa vida não termina. A gente só está definindo pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, aonde a gente vai continuar nossa eternidade. Jesus não passou pano, Jesus não falou mentira para acalmar o povo, Jesus não disse, não, pode deixar que eu vou te dar a vitória. Jesus disse assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem alguma igreja aí? Pode dizer amém aí? Amém. Tem uma igreja aí, então é para ti. Escuta. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte é o castigo eterno, é o lago de fogo e enxofre do diabo e seus anjos, mas que aqueles que seguirem o mesmo caminho do diabo e seus anjos vão para aquele mesmo lugar. Então Jesus está dizendo, olha, alguns de vocês vão até morrer, a situação de vocês está difícil, mas permaneçam fiéis como vocês são. Você não estou falando aqui que lá em Esmirna tinha uma grande fábrica de farmacêutica. Eu não estou fazendo isso. Eu estou falando assim a mensagem. A mensagem que Deus está dando para mim e para ti. Tem situações que Jesus não vai poder dizer, calma meu filho, logo, logo vai passar. Calma minha filha, a vitória logo vem. Tem momentos que Jesus vai falar isso para ti e para mim. Mas tem momentos que não. Mas ele diz, não importa o que estiver acontecendo, permaneça firme na fé que Deus te deu. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E em seguida, Jesus começa a falar com a igreja de Pérgamo, que tem alguns pontos parecidos com de Esmirna. Porque em Pérgamo existia justamente um grande templo que era usado pelo poder político da época dos romanos, e que ele chama de trono de Satanás. Trono de Satanás. Antes eu quero chamar a atenção, assim, que aqui o diabo está para lançar alguns em prisão, ou seja, pessoas por influência do diabo atacando a igreja, mas aqui está falando, esse diabo aparece com uma influência espiritual. Aqui Satanás, ele fala assim do inimigo, né? É alguém poderoso sobre a influência espiritual do diabo, se coloca como inimigo, em Pérgamo, né? Como inimigo do povo de Deus. Inimigo tanto dos judeus quanto inimigo dos cristãos. Inimigo do povo de Deus. Os judeus, para poderem sobreviver, alguns, né? Não estou falando contra os judeus, eu estou falando alguns judeus, para poder sobreviver, como foi em Esmirna, fizeram um pacto, fizeram uma aliança com aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a Bíblia, que não eram povo de Deus, que não seguiam o povo de Deus. Aqui sim. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e conserva meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele lembra
Ele lembra das situações. Ele começa dizendo assim, olha, eu sei a situação que vocês estão num lugar que é muito difícil. Vocês estão colocados num lugar onde os cristãos são perseguidos mesmo, onde o poder político, onde o poder religioso é contrário de vocês. Tanto é que existem mártires. Eu lembro do mártir de vocês, né? Eu lembro de Antipas, né? Eu lembro dessa testemunha, da minha testemunha, desse que manteve a fé. É como se eu estivesse dizendo, eu sei que vocês estão ainda assustados pela perda desse irmão, desse líder importante. Eu sei que vocês ainda estão traumatizados com essa perseguição absurda. Mas ele disse assim, tenho todavia contra ti algumas coisas. Agora Jesus está dizendo, apesar dos nossos traumas, apesar dos nossos sofrimentos, isso não nos dá desculpa para nos desviar de Deus. Eu vou falar de novo. A situação adversa, a situação de perseguição não é desculpa para mim me desviar de Deus. E não pode ser, porque Deus é o único que pode nos dar vitória. E mesmo que Ele no propósito dele, não permita que a gente tenha vitória nessa vida, Ele nos dá vida eterna. Então, realmente não existe desculpa para abandonar o Senhor. E é isso que Jesus está falando. Não, eu sei que a situação de vocês é difícil. E talvez essa palavra vai encaixar com alguém, com alguma família, ou mesmo com alguma congregação, né? Porque a palavra, na tradição metodista livre, né? A gente não está aqui para pregar só para os metodistas livres. A gente está aqui para pregar para todos. O mundo é a nossa paróquia. O mundo é a nossa paróquia. Então, a gente não prega apenas para os metodistas livres. Então, de repente, alguma coisa está acontecendo na sua vida. A situação é muito adversa, muito ataque do inimigo. O inimigo não dá descanso. E daí, diante disso, a gente pensa, não, sabe o quê? Eu vou abandonar Deus. Não é desculpa. Primeiro, porque Deus é o único que pode te livrar. Se tu abandonar Deus, automaticamente tu está se entregando. Não existe caminho neutro. Não existe terceira via. Né? Na política tem possibilidade de terceira via. No reino de Deus não existe terceira via. Ou tu está na mão de Deus, ou tu está na mão do diabo. Ah, mas eu sou ateu. Eu falo de mim porque eu fui ateu. Ah, então eu sou ateu, eu não acredito em nada disso, eu tô neutro. Porque eu não acredito nem no diabo, nem não acredito em Deus. Isso eu falava, né? Então eu estou neutro. Não, estou neutro não. Porque se eu não estou seguindo as orientações de Deus, eu estou seguindo o caminho que o diabo tem traçado. O caminho da carne. E o caminho da carne, como a gente vai ver nas cartas apostólicas, o caminho da carne é a morte. Então não existe terceira via. Ou tu é fiel a Deus, ou tu estás na mão do diabo. E é isso que Jesus está chamando a atenção. E Jesus está chamando a atenção e diz assim, olha, ele está falando que não são todos. Por exemplo, algumas coisas. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E o que esse Balaão fazia? O que esse Balaão ensinava? Esse Balaão ensinava que não faz mal nenhum tu ser cristão e ser feiticeiro ao mesmo tempo. Era isso que Balaão ensinava. Não tem problema, tu é cristão, tu está salvo, porque Jesus te salvou, então não faz mal nenhum em tu ir numa festa de feitiçaria e praticar as cerimônias que eles fazem, tudo está tranquilo, está tudo na bênção, Jesus já salvou vocês, podem ir na feitiçaria à vontade, podem participar dos bacanais, podem participar de orgia sexual, podem se entorpecer com tóxicos, bebidas, com outros entorpecentes que tinham na época, pode fazer pacto com entidades, está tudo tranquilo porque Jesus é salvou. Isso que Balaão ensinava. Hoje em dia, tem pessoas que dizem assim, não, eu sou cristão, mas eu faço parte daquela sociedade, eu faço parte daquela doutrina filosófica. Mas era isso que condenou, e Jesus está condenando em Pérgamo. Não dá para ti
ter as duas coisas. Meu querido, ou tu come salada de cebola, ou tu come pudim de leite. Não dá para misturar, tu não pode botar cebola no pudim de leite. O que eu quero dizer com isso, que ou tu segue Jesus, ou tu segue o diabo. Não dá para misturar as duas coisas. Fazer parte de sociedade secreta. Ah, mas eu sou cristão. Essa sociedade é só uma sociedade filosófica. Não, é feitiçaria. Ah, eu sou cristão, mas da minha etnia, né? Na minha etnia, nós poloneses, né? Na etnia polonesa, nós temos assim alguns costumes, e são costumes, primeiro, de alcoolismo. Né? O alcoolismo é canônico na cultura polonesa. Outras coisas na cultura polonesa tem assim, uns tipos de benzedeiras e coisas assim, que fazem parte da cultura, é uma coisa bonita. As rezadeiras, as benzedeiras. Só que é feitiçaria. Não dá para ser cristão e feiticeiro ao mesmo tempo. Não dá para ser cristão que segue Jesus como único Senhor e fazer parte de uma filosofia de vida que diz que o pecado não existe, que o ser humano é Deus. Não dá, não tem como. Não é possível. É isso que Jesus condenou em Pérgamo. Jesus condenou isso. As pessoas se diziam cristãs, se diziam salvas por Jesus, glória a Deus, aleluia, e estavam na feitiçaria, e estavam nas orgias, na imoralidade sexual. Jesus disse, isso não pode. Ah, mas Balaão ensinou. Pois Balaão já está condenado, e tu está indo para a mesma condenação, porque a gente vai para o mesmo lugar que o nosso mestre nos leva. Se teu mestre é um líder filosófico, tu vai para onde ele for. Mas se teu mestre é Jesus Cristo, tu vai para a glória de Deus. Mestre é aquele que tu obedece. Quem tu tem obedecido? E aqui está, né? Então, muitas igrejas, hoje em dia, tem havido tanta evasão. Evasão é quando a gente diz quando as pessoas saem das igrejas, né? Está havindo tanta evasão, a gente tem que se modernizar. Então, assim, aquilo era pecado? Mas isso era antes, agora não é mais bem assim. Isso é a doutrina de Balaão. Isso é a doutrina de Nicolaítas. Não, hoje em dia a gente não pode ser assim tão fechado. A gente tem que dar abertura para as coisas. Se a pessoa quer ser cristã e ser uma sociedade secreta, deixa que vai, Deus abençoe. Só que Deus não abençoa. Não adianta mentir. Jesus não mentiu para Esmirna dizendo, olha, vocês são muito legal. Vocês são top, eu amo vocês. Vocês são um exemplo. Mas a coisa vai apertar para o lado de vocês. Jesus não mentiu. E também não mentiu para o povo de Pérgamo, dizendo, olha, que legal, eu entendo que vocês estão numa situação complicada, eu entendo que vocês estão se sentindo oprimidos, mas vocês têm que decidir quem que vocês servem. Ou seguem Jesus, ou seguem Balaão, ou seguem Nicolai. São os nicolaítas, os Balaão. E hoje em dia, nós como cristãos, a gente tem que tomar essa palavra para nós. Jesus diz no versículo 16, portanto, arrependa-te. Arrepender-se não é dizer, estou arrependido, e continuar fazendo. A palavra arrependimento quer dizer arrancar a raiz. Se a raiz é um vício que eu tenho, então eu vou largar esse vício. Não consigo, vou procurar ajuda. Se a raiz é uma sociedade filosófica ou uma doutrina que diz filosofia, mas é quase religiosa, tal, tem muitas aí, que dizem assim, não, eu sou cristão, mas eu frequento tal lugar. Eu sou cristão, mas eu vou em tais reuniões. Se é esse o problema que está me afastando da pureza do Evangelho, então eu não simplesmente digo, coitado de mim que estou indo nessa reunião. Não, arrependimento é arrancar a raiz. Não vai mais, deixa ele ir. Não consegue deixar ele ir, procure a igreja tem para te apoiar nessas decisões. Não consigo abandonar o vício, procure a igreja está aí para apoiar. Para isso que Jesus deixou a igreja. E vocês lembram do mês passado? Quem é que inventou a igreja? Foram os homens querendo roubar dinheiro para os pastores que estão ricos? Não, foi Jesus que criou a igreja.
Mas alguns homens usaram a igreja e ainda usam como forma errada. Arrependa-te. Deixa de fazer. Larga de mão isso aqui. Sai de onde tu está. Para de fazer. Arrependa-te. Senão, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada da minha boca é o julgamento pela palavra. Não é opinião, tá? Julgamento pela palavra. Não é opinião de um concílio de... Como é que é? Pastor, aquele que tem não é de moral, velho. De disciplina. Não é um concílio de disciplina que vai resolver. Que vai resolver o próprio Jesus. E Jesus é bem simples. Tu tá salvo ou tu tá condenado. Essa é a espada de dois gumes da boca de Jesus que está lá falando. Essa que tem essas coisas, diz aquele, versículo 12, que tem a espada afiada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes corta. Outro é cortado para ir para a salvação, outro é cortado para ir para a condenação. Eu irei até ti com a minha espada da minha boca. E aqui assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido. Tu estava querendo comer umas comidas da feitiçaria? Ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido. Eu darei algo que nunca, os olhos não viram, os ouvidos não viram, não subiu o coração do homem, o paladar não experimentou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis. Jesus está dizendo, tu que está renunciando aos manjares da feitiçaria, eu tenho um alimento especial para ti. Tu queria fazer parte de uma sociedade, tu queria que teu nome tivesse escrito num tal livro, que tu recebesse um título de tal sociedade, pois para ti que está dizendo não a tudo isso, eu te darei um nome novo, numa pedrinha branca. Ou seja, o que Jesus tem para nós é mais do que a feitiçaria, do que a imoralidade, do que as sociedades filosóficas têm para nós. A gente precisa tomar posição. Uma igreja tem que tomar posição. E aqui está falando, olha só, Jesus está dizendo para a igreja. Não está dizendo para um fulano lá, não está dizendo para aquele que ia na feitiçaria, não está dizendo para aquele que era imoral, não está dizendo para aquele que era membro de alguma sociedade filosófica. Não está falando isso. Ele está falando para a igreja. Presta atenção o que significa isso. Nós, como igreja, como instituição formada, nós temos que tomar posição. E a gente tem que decidir se a gente vai seguir o que a nossa cabeça inventar, o que os nossos reuniões, assembleias decidirem da nossa cabeça, ou se a gente vai seguir a palavra de Deus. Um estatuto, um regimento institucional de uma igreja que tem palavra humana que contradiz a Bíblia, está sendo julgada do mesmo jeito que foi julgada a palavra de Pérgamo. Mas Jesus tem para nós, que renunciamos a isso. Jesus tem para nós. É coisa interessante, né? Disse, não, vocês que vencerem, ou seja, vocês que saírem disso, se acalmem, está tudo tranquilo para vocês. Vocês que abandonarem a imoralidade, vocês que abandonarem a feitiçaria, vocês que abandonarem as sociedades filosóficas, está tudo tranquilo. Fiquem tranquilos. Mas assim, para a igreja, não. Para a igreja que sustenta isso, não. Queridos, a palavra de Deus é viva. Talvez já esteja acontecendo. Talvez tu já tenha ouvido falar de igrejas que ruíram, porque não seguiram esse conselho que Jesus disse. Lembra que eu falei que eu não ia ler, isso falei no domingo passado, que eu não ia ler as cartas, assim como alguns dizem, é uma fase de cada igreja. Não, não é uma fase de cada igreja. Eu vou pegar toda a escritura é para boas obras, então não é para tal fase da igreja, não. Estou falando da igreja agora. Tem muitas igrejas se desmoronando porque simplesmente se negaram a ouvir a carta de Jesus a Pérgamo.
supostamente pode estar acontecendo. E nós temos que saber de qual lado a gente vai. Se a gente vai continuar seguindo aqueles que não respeitam, que não seguem a palavra de Jesus. Eu quero falar, encerrando esse momento, eu quero falar para ti que está passando por tribulações, que se sente pobre. Procura entender, procura pedir para o Espírito Santo, Jesus, Espírito Santo, me mostra como tu nos enxerga, como tu me enxerga, como tu enxerga a nossa igrejinha. Mostra para nós, fala conosco. Tu não faz acepção de pessoas. Tu falou com Esmirna, fala conosco. Fala conosco, fala comigo. Porque o mais importante não é o que os outros pensam, nem o que tu pensa. É o que Jesus pensa sobre ti e sobre o lugar que tu está. É o que Jesus pensa sobre a tua missão. A questão é, não importa se tu está bem, se tu está no sucesso, se está no momento, ou se tu está passando por um momento difícil, como estava passando a igreja de Esmirna. Tanto um quanto o outro é manter a fé. E eu quero falar para ti que talvez tenha entrado nesse secularismo dentro da igreja, tenha entrado dentro dessa relativização dos valores de Jesus, que tu acabou comprando essa ideia de que não faz mal bebedice, glutonaria, imoralidade sexual, feitiçaria, invocação de mortos, que a Bíblia condena. A Bíblia condena, não sou eu que estou condenando, gente, não é opinião minha aqui, tá? Eu só estou falando, a Bíblia condena. Tu não precisa acreditar na Bíblia. Tu é livre para acreditar no que tu quiser. Mas na minha liberdade, eu estou dizendo, olha, eu li a Bíblia e a Bíblia condena essas coisas. Condena a imoralidade, condena a corrupção. A Bíblia condena os ensinamentos da Bíblia, dizem que é ruim para o ser humano ficar querendo se achar Deus através de filosofias. Que é ruim para o ser humano desacreditar Jesus dizendo que o diabo não existe e que pecado não existe. Não é a minha opinião. Tu pode seguir a tua opinião, beleza. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que decidiram seguir a palavra de Deus, que talvez estivesse num ambiente secularizado, num ambiente relativizado, em que tudo pode. Não, é importante que tu tenha Jesus no coração, tu já se batizou, então tá tudo tranquilo, pode fazer parte da feitiçaria, pode fazer, porque tu já está salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Isso aqui é filosofia humana. É teologia, que eu chamo de filosofia, porque teologia tem que ter a ver com Deus. É filosofia humana que diz isso. A Bíblia não diz. A Bíblia chama conversão. Conversão é tu abandonar o que tu estava fazendo. Abandone o que tu está fazendo. Para ti que resolveu abandonar, pode ter certeza que o que Deus tem para ti na eternidade. Sim, Deus tem para ti aqui nessa terra, Deus tem para ti irmãos e irmãs que pensam como tu não estás sozinho. Aqui nessa terra, Deus tem momentos de paz, tem momentos de provisão, tem momentos de vitória, mas o mais importante é que depois desse momento, depois dessa vida, Deus tem uma vida na glória dele. Coloque isso como teu objetivo diário. Agradar o coração de Jesus. Conhecer mais a Ele. Porque Ele é o que acolhe os sofridos de Esmirna. É Ele que acolhe os arrependidos de Pérgamo. É Ele que transforma o caído em mais que vencedor. E é nele que nós devemos depositar nossa confiança. Amém? Peço que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração. Leia de novo Apocalipse 2, do versículo 8 ao versículo 17, e até coloca aqui embaixo. Deus falou alguma coisa contigo? Deus te mostrou ou ficou uma dúvida? Coloque aqui embaixo, a gente faz questão de interagir, de responder. Tá bom? Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos alerta. Pai amado, eu quero orar agora nesse momento por igrejas e pontos de pregação, congregações que estão em ambientes difíceis, que estão passando por perseguição, que estão passando por uma pobreza social, uma pobreza carnal.
Pai amado, eu peço que, mesmo diante disso, eles mantenham a riqueza espiritual, a fé, a coragem necessária, que eles possam se unir em oração e saber, Senhor meu Deus, que eles não estão sozinhos. E que ainda que alguns sucumbam, Pai amado, que não sucumbirão aqui no mundo, mas não para a glória eterna. Renova, Senhor meu Deus, a esperança, a fé desses lugares, dessas pessoas. Eu peço também, Senhor meu Deus, para aquelas pessoas que talvez estejam iludidas em igrejas que começaram no passado como igrejas fiéis, mas que depois abriram precedentes para filosofias humanas, abriram precedentes para ocultismo, abriram precedentes para imoralidade. E as pessoas que estão dentro dessas igrejas, Senhor meu Deus, elas não conhecem a verdade. Eu peço, Senhor meu Deus, mostre esse texto, a carta de Pérgamo para elas, Senhor meu Deus, para que elas possam se arrepender. E se alguém está ouvindo essa palavra, Senhor meu Deus, que também possa se arrepender. E aqueles, Senhor meu Deus, que estão convictos, estão bem, estão firmes na fé, que eles possam sentir, Senhor meu Deus, abraçados, sabendo que ainda há 7.000 que não se dobram a Baal. Ainda há, Senhor meu Deus, pessoas fiéis, eles não estão sozinhos, nem na luta, nem na fidelidade. Eu peço a tua bênção sobre cada um. E continua nos ministrando, Senhor meu Deus, para que a gente possa a cada dia ser discípulos melhores e igrejas mais fiéis, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pastora Keila. Então, dia 5 de setembro, você é convidada para o nosso chá, que vai ser aqui em casa. Por enquanto vai ser aqui em casa, não vimos outro endereço ainda. Vai ser aqui no ponto missionário na rua Olavo Bilac, 122. Vão ter que montar uma equipe de trabalho, né? Sim, com certeza. Você que quiser nos ajudar, vamos ter que montar uma equipe de trabalho. Você que está disposto a nos ajudar com esse chá, será muito bem-vindo. E dia 13, o pastor... Dia 13, pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo estará aqui ministrando a palavra de Deus para nós. 13 não, acho que é dia 14, né? Domingo. Dia 13, pastor domingo. 13 ali. Vamos orar então, Pai Celestial, obrigado por esse momento. Que a tua bênção esteja sobre cada um que está assistindo essa live. Que o Senhor abençoe a nossa noite, que a tua graça esteja conosco. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo e permaneça para sempre. Amém.